o guerreiro sem arma, Nelson Rick Baxa. Parabéns, Raniel, parabéns a toda a tua equipe, a toda a galera aí de Juína por desenvolver um trabalho tão bacana como esse. Eu sou o Beto, secretário de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, e eu tô aqui para parabenizar vocês. É importante pra gente ver a Lei Aldir Blanc saindo do papel e vocês fizeram isso com maestria. Parabéns, conte sempre comigo, conte sempre com a secretaria para bons projetos como esse. Valeu! Eu sou o Raniel, sou empresário, sou músico, cantor e compositor, proponente do projeto O Guerreiro Sem Arma, contemplado na Lei Aldir Blanc, no edital Mestre dos Saberes. Vem através desta live, desse documentário, fazer minha homenagem a Nelson Multzi, o Guerreiro Sem Arma. Falar de Nelson Multzi não é muito difícil, pelo seu legado, pela sua história, pela sua briga. O Guerreiro Sem Arma, o título dessa homenagem, é que Nelson ele não precisou do uso de força, do uso da ignorância, sempre com boas palavras, com um diálogo, de forma apaziguadora, a ligação entre outras etnias indígenas e também a ligação do seu povo com o não índio, sempre buscando melhoria. Um dos sonhos de Nelson era a agricultura familiar, para que seu povo pudesse ter o autossustento e também a sobra poder estar aí fazendo uma renda. Então assim, deixou esse sonho que a gente vai buscar juntamente com os seus familiares e o pessoal da sua etnia, para que esse legado dele seja concluído com sucesso. Também vamos frisar que era um sonho de Nelson, o turismo, através da Biblioca, levando a história indígena não somente para Juína, para o Mato Grosso, o Brasil e o mundo. Então assim, Nelson deixou esse legado e através disso fizemos essa homenagem, através dessa canção, através desse documentário, para que as pessoas conheçam a história de um grande guerreiro sem arma. Hoje vou contar a história de um grande guerreiro, desde pequeno coração valendo. Hoje eu vou contar a história de um grande guerreiro, desde pequeno coração valente, sua vida inteira. Hoje eu vou contar a história de um grande guerreiro, desde pequeno coração valente, sua vida inteira sempre a lutar. Lutou frente ao preconceito, respeitou seu povo, lutou sem armas, sempre corajoso. Nesta canção vou te homenagear, Nelson Rick Baxa. Então, a composição ela surgiu assim de forma natural, a gente meio que errando, acertando as notas diante da letra, do contexto, da história de Nelson Multzi, sempre representando o seu povo com muita garra, muita luta, buscando uma igualdade, e as palavras foram surgindo conforme os relatos de amigos, conhecidos, familiares, e chegamos à conclusão dessa canção tão linda, que ela mexe muito comigo. Tem o relato dos irmãos dele que praticamente ouvem todos os dias, e segundo a fala deles, diziam que não imaginava que ele ia ser lembrado por alguém, e eu não tinha contato com seus familiares. Em uma viagem na Cuiabá, parei o carro, me veio o tema Guerreiro Sem Arma, em homenagear esse ser tão divino, tão maravilhoso, uma pessoa com um coração muito bom. Tive a oportunidade de conhecê-lo. A última vez que eu vi ele estava num show lá no Recanto e Petiscaria Zé Patinha. Podemos trocar o WhatsApp, mas pouco tempo depois veio essa notícia, essa fatalidade que ocorreu. Mas eu acredito que ele cumpriu bem a missão dele, dando orgulho aos seus familiares e a nós que poderia ser chamado de amigo, visto que são inúmeras homenagens em sua rede social, Facebook. Então, eu acredito que é isso. Fica aí a minha homenagem a esse grande guerreiro, Nelson Multzi, do povo Rick Baxa. 22 de julho de 2020 foi mais uma vítima do Covid. Nelson está agora nos braços de Deus.
estou muito feliz por o meu irmão estar recebendo essa homenagem através do Raniel. Quando eu ouvi essa música, eu chorei, por quê? Porque eu pensei de fazer, mas naquele momento, eu fui tipo assim, como se eu tivesse abatido, entendeu? E quando o Raniel, pela primeira vez, mandou a música, eu ouvi mais de 10 vezes, até meus filhos, que lá na cidade choraram também. E nós estamos muito felizes, só temos que agradecer, né? Agradecer mesmo a vocês. Vocês caíram do céu, bem dizer, para contar a história do meu pai, contar a história do meu irmão, entendeu? Eu fico muito orgulhoso de ter vocês. E vocês agora são da família, vocês estão de parabéns, cara. Eu tenho mais do que agradecer, não tenho nada que reclamar contra vocês, entendeu? Olha, falar desse trabalho de uma grande pessoa que eu conheci, o Raniel, né? De ter desenvolvido, para nós como família e como povo Riquibates, é uma honra mostrar. É uma parte de uma história de um jovem que foi tão cedo, mas que tinha um sonho tão bonito, entendeu? Então temos que agradecer muito ao Raniel, que está nos ajudando a contar essa história, levando essa história para parte do Brasil e quem sabe para o mundo, né? E mostrar que nós não somos diferentes, que nós sim podemos lutar com pacificação e com as pessoas nos podendo nos ajudar. Então a gente tem que agradecer muito o Raniel de empenhar esse projeto para poder estar desenvolvendo e escrevendo essa história. Olha, de Raniel, você foi uma peça que você fez acontecer, lembrar, e você fez uma linda canção que deu para tocar nos nossos corações, principalmente eu. Você lembra do que eu falei para você? Raniel, eu tenho o prazer de te conhecer pessoalmente, não te falei? Então, hoje estou conhecendo você. Hoje eu estou vendo quem é Raniel, quem é seus companheiros de trabalho. Isso eu tenho que agradecer vocês, porque realmente não é uma gratidão que vocês estão lembrando do povo indígena, que realmente muitas vezes nunca fomos lembrados nem nada, mas eu agradeceria muito você, Raniel. Que Deus o proteja. Nelson Riquibatsa, liderança na cultura, na luta pelos direitos dos povos indígenas, a união das aldeias Riquibatsas e também de outras etnias, a aliança entre seu povo junto à humanidade num todo. Nelson foi um ser pacificador e conciliador, partiu nos deixando saudade que se perpetuarão em nossos corações. Hoje vou contar a história de um grande guerreiro, desde pequeno coração valente, a vida inteira sempre a lutar. Lutou frente ao preconceito, respeitou seu povo, lutou sem armas, sempre corajoso. Nesta canção vou te homenagear. Nelson Riquibatsa, nascido em 5 de agosto de 73, na aldeia Barranco Vermelho, Rio Juruena, um herói se fez. Nunca abandonou a luta e suas atitudes, e ao seu povo trouxe mais saúde. Essa homenagem vai a você, Nelson Riquibatsa, pois em sua vida Deus teve um plano. Índia Maria, índio albano, ao mundo conceberam um grande herói. Deixou seu legado e
uma grande história está guardado em nossa memória. O Noroeste entristeceu. Nelson Rick Batissa. 22 de julho de 2020 foi mais uma vítima do Covid. Ele está agora nos braços de Deus. Mas infelizmente o meu pessoal não estão acreditando ainda muito, entendeu? Nós estamos fazendo um esforço tremendo. Se podia fazer um áudio, né, para eles, para mim rodar lá, para o Cinta Larga também, para colocar um pouco de medo neles, né? Não é querendo, abusar. O que você acha? Deixou seu legado e uma grande história está guardado em nossa memória. O Noroeste entristeceu. Nelson Rick Batissa. 22 de julho de 2020 foi mais uma vítima do Covid. Nelson está agora nos braços de Deus. A sua flecha foi o seu saber, coisas que de mim não saem. O guerreiro sem arma está junto ao Pai. Em memória, Nelson Rick Batissa, 22 de julho de 2020. Vai mostrar para a sociedade que o povo indígena também é cultura, o povo indígena também é vida, né? E nós preservamos, cuidamos, e toda essa preservação que nós temos maior cuidado e carinho é para a sociedade. E espero que eles tenham essa compreensão, né? Ao divulgar nossa cultura, de mostrar o nosso espaço e crescer dentro do espaço conjunto. Nelson Mutsi nasceu em 5 de agosto de 1973, de parto normal na aldeia Barranco Vermelho, às margens do rio Juruena, no município de Brasnorte, estado de Mato Grosso, Brasil. Filho mais velho do líder indígena Albano Mutsi e da agente de saúde Maria Elisa Maltzio, que pertencem à etnia Rick Batissa. Nelson foi criado com base na doutrina de não violência e diálogo pacificador. Cresceu em meio à floresta, brincando com a criançada nos arredores da aldeia e gostava muito de futebol. Sempre gostou de estar entre os adultos. Enquanto crescia, teve contato com missionários cristãos, medicina homeopática e profissionais da saúde, o que despertou em Nelson Mutsi a vocação pelo trabalho que desenvolveria em sua fase adulta, o transformando em um grande líder na luta pela saúde de seu povo, sua aldeia e de todas as etnias. Olha, Nelson se encaixou na saúde indígena quando ele acompanhou um projeto de Brasília, aí foi junto com o pai dele. Aí na volta ele começou a trabalhar com uma tal de doutora Anair, que era um projeto da DST AIDS, primeiro projeto que foi implantado dentro das comunidades indígenas aqui do Rick Batissa. Porque isso também já veio de mãe, a nossa mãe já trabalhava com a saúde indígena e ele viu a dificuldade e bem na criação do trabalho desenvolvido com relação à saúde indígena, e aí nasceu nessa necessidade de estar buscando a melhoria para dentro da comunidade, com posto de saúde, com saneamento de qualidade e inserir as políticas diferenciadas no estado, no município, até próprio no governo federal ainda, porque estava discutindo a política da saúde indígena, como é que iria ficar a saúde indígena na criação de um distrito sanitário especial indígena. E aí, aonde é que o Nelson abraçou a causa, saiu da aldeia
para poder buscar um planejamento dentro da saúde indígena e voltado para as comunidades indígenas. O Nelson se desenvolveu através de conhecimento, respeito e ao mesmo tempo ele buscou assim as parcerias, o conhecimento para fora, que não era viável ficar aqui dentro da aldeia, era viável lutar perante o povo dele, que um dia ele ia crescer, que um dia ele ia ser alguém na vida. Então o Nelson optou ajudar perante a saúde, educação. Ele não discriminava ninguém, se era A, B, C, não. Então o Nelson era conhecido desse jeito, né? A minha mãe, Maria Elisa Maltz, ela trabalhava para o povo indígena, para o seringueiro, para os demais colonizadores, sem ganhar nada. Então, ela, a partir disso, ela foi trabalhando na saúde e o Nelson foi vendo isso. E aí, ele foi também, devagarinho, criando esse dom na saúde indígena. Nelson, o filho mais velho do casal, muito ajudou a mãe na educação e nos cuidados com os irmãos. Foi o braço direito de Elisa enquanto o pai estava ausente. Na década de 1980, ainda com 9 anos, o pai o levava em viagens e manifestações da causa indígena, fazendo com que o menino crescesse habilidoso e inteirado do movimento. Nas conversas entre pai e filho, Albano sempre dizia a Nelson que o estava preparando para ser uma liderança. O pai dele falou assim: Nelson, quem sabe lá na frente você podia ser uma liderança, né? Você podia ser uma liderança porta-voz nossa, dentro da saúde, dentro da comunidade. Aí ele falou: não, você sabe que é uma ideia boa, eu vou acompanhar. O desenvolvimento de instinto de liderança do Nelson, isso já vinha ao longo de muito tempo, entendeu? Porque o nosso pai já tinha esse espírito de liderança, então ele via muito, inspirava muito no pai e via que tinha essa necessidade, e aí esse espírito vinha porque sempre o nosso pai levava ele, né, para essas grandes reuniões, e o Nelson viu isso aí, foi convivendo com isso, e eu acho que esse espírito de liderança veio muito através disso, entendeu? O Nelson foi um grande guerreiro, grande lutador, vendo as lutas do seu pai, que era Albano. Albano Mutizier era um cidadão que lutava pelos povos indígenas do Brasil. E isso, Nelson cresceu vendo esta luta. Ele viu que a melhor forma de como lutar foi através do diálogo, através de conversas, né? Não, de maneira nenhuma, tentar a violência, sempre através do diálogo, como era seu Albano, que era seu pai. Então, o Nelson viu essa forma de como mostrar para a sociedade que o indígena tem a melhor forma de lutar. Como? Sem arma, sem arco e flecha, na base do diálogo e do papel e a caneta, porque seu Albano vinha dessa luta, mostrando que nós, seres humanos, temos que respeitar uns aos outros. Aos 13 anos foi morar em Cuiabá, capital de Mato Grosso, onde continuou seus estudos durante 5 anos. Em visita dos pais, ele pediu para voltar para casa. O pedido foi aceito. Desde adolescente se destacava por suas posições firmes e pela excelente oratória. Enfrentava situações em defesa da terra, saúde, meio ambiente e preservação da cultura. Nunca colocou uma arma na mão dele, nem nada. A arma dele era porta-voz, né? Porta-voz, que realmente ele vinha com muita garra, muito mesmo,
E todo mundo respeitava. O que ele falava, no que ele chegava, ele estava aí decidido. Oi, o Nelson desenvolveu uma luta devido às necessidades que tinha do povo Riquibatsa. E aí a gente via que também, ele via também que não tinha necessidade, porque está sempre fazendo manifestação, correndo esse risco muitas vezes de estar expondo a comunidade de fora da reserva para poder reivindicar os direitos. Então essa luta aí sempre foi de pacificar, de mostrar que nós povos indígenas, possamos ser fazer mais um trabalho de resistência, e esse sempre foi mostrar o lado positivo da comunidade indígena. Foi a questão do diálogo com a sociedade envolvente, né? Para mostrar que nós somos um povo humilde, um povo batalhador, um povo guerreiro. Ele lutou por várias etnias, não só nossa etnia, para Sintalar, Garara, várias etnias. Ele participava das reuniões, ia para Brasília. Ele era uma liderança forte. Tudo que ele falava no povo, o povo cumpria. Né? Aos 18 anos, chegou a hora de continuar a luta de seu pai. Capacitado a atuar na saúde indígena, com sabedoria e cautela, foi ocupando espaço no Distrito Sanitário Especial Indígena de Vilhena, Rondônia. Realizou com sucesso a construção do sistema de saúde indígena de toda a região do noroeste de Mato Grosso. Onde ele foi por várias vezes presidente do CONDIS, lutou para criar a Secretaria de Saúde Indígena, que hoje é a CESAI, né? Secretaria de Saúde Indígena. E aí nasceu essa luta mesmo, vendo a mãe dele, né? Que é a Maria Elisa, e o Albano, que era integrado nessas duas lutas, tanto a luta social, a luta de terra, e também dentro da saúde, dentro da educação. E foi porta-voz de dezenas de etnias para o Brasil e para o mundo. Sem nunca esquecer suas raízes e sempre buscando orientação com o pai, nunca mais parou de lutar pelas causas indígenas. Estava consolidando o planejamento para instalar no território Riquibatsa uma linha de beneficiamento da castanha. Sonhava com projetos variados de geração de renda que favorecessem o trabalho de todos dentro do território e que preservassem os conhecimentos tradicionais na agricultura, no extrativismo, na culinária e na medicina tradicional. A visão do Nelson era que nós, povos indígenas, nós temos a matéria-prima dentro da nossa aldeia. A visão do Nelson que nós exportasse a castanha para o mercado, para fora, que obtesse a maior lucro dentro da reserva, né? Tirasse do aproveitador para que nós possamos ter uma renda melhor para a nossa população aqui dentro da aldeia. Essa era a ideia do Nelson, construir a indústria para que nós possamos vender a matéria-prima nossa para fora, beneficiado com selo, para mostrar que nós somos capazes. Então essa era a ideia do Nelson, né? Porque nós, povos indígenas, temos a matéria-prima, né? A castanha, a fruta, o látex da borracha. Nós temos vários tipos de matérias-primas aqui dentro que dá para nós ser grande produtor, né, de castanha. Nós somos, o povo Riquibatsa é grande produtor de castanha. Pode ver aqui, eu plantei a propriedade é pequena, só 2 alqueires, mas bem no meio da propriedade eu plantei uma rua de ipê, olha. Para quê? Esse ipê, ele vai produzir as matérias orgânicas, né? E vai fortalecer o solo. Entendeu? Então você pode ver daqui até lá em cima, bem no meio da propriedade, tem uma rua de ipê. Do lado do pé de ipê, bem pertinho, ó, o açaí. Simplesmente ela ajuda, entendeu? Essas folhagens vai cair aqui. E olha a qualidade do limão. Olha a situação do pé de limão. Olha que bonito, Zé, a mandioca. Aqui, ó, no meio. Olha o tamanho dessa raiz. Debaixo da floresta. Na última vez que esteve na casa de seus pais, em julho de 2020, a mãe Elisa o aconselhou que o momento era tenso
e ele deveria cuidar mais, pois o número de casos da Covid-19 estava cada vez maior. O último contato com o Nelson é com relação à pandemia, né? Preocupado não só com o povo dele, mas sim com a região toda, entendeu? Que fique em casa, se cuide, que não exponha a doença, que não pode ter vaga se algum índio adoecer, entendeu? Então é isso, o último contato que eu tive com o Nelson. Então, aqui dentro da nossa comunidade nós temos uma barreira sanitária também que é desenvolvida por ele, e logo em seguida o contato que a gente teve com ele é de um projeto que ele deixou também muito vivo aqui dentro da nossa comunidade, é a prevenção, né, do álcool gel, da máscara, e um projeto que ele deixou, que depois, logo que ele partiu, a comunidade deu essa continuidade, que serviu para todo o povo Riquibates, e que eu acredito que todo mundo hoje faz essa conscientização. Meu último contato com o Nelson foi quando ele me suspendeu na Secretaria de Saúde Indígena. Ele disse bem assim: irmão, você teve contato com uma família de uma indígena Cinta Larga, né? Que ela infelizmente está hospitalizado no hospital pela doença. E você vai para casa, junto à sua família, que daqui a meia hora eu desço lá. E é onde ele desceu com a caminhonete, fez compra no mercado, chegou e me abasteceu. Dali, eu fiquei isolado na minha casa, junto aos meus filhos, junto à minha esposa. Em hora, ele subia com a caminhonete, levava médico da CESAI, levava enfermeiro da CESAI. E aí, esses 7 dias, eu fiquei na minha casa. E quando, perante esses 7 dias, eu saí para voltar para o trabalho, ele foi infectado pela doença. Ele veio trazer uns tecidos para nós fazer máscara. Aí ele veio conversar com nós, que não era para nós sair da aldeia, era para nós ficar aqui, né? Que as coisas que nós precisávamos, ele ia mandar lá da cidade para cá. A última vez que ele foi lá na minha casa, ele disse que era para nós se cuidar, né? Não ficar saindo da nossa aldeia, indo por outras aldeias, ficar mais aqui. Nelson então disse: mamãe, não tem como eu parar. Se eu parar, a saúde indígena também para. E o nosso povo vai sofrer as consequências. O trabalho tem que ser feito. Neste dia, Nelson não entrou em casa, mesmo com a mãe insistindo muito. Ele disse que tinha medo do que estaria deixando dentro da casa de seus pais. Pediu para todos usarem máscara e que mandaria álcool em gel e as compras da cidade, não sabendo que outro encontro não voltaria a acontecer. Ele disse para mim um dia aqui: a doença chegou, a doença perigosa chegou. Ele dizia para mim. Ele batalhou duramente essa doença da Covid, protegendo, orientando, para que o povo entendesse, né? Que era uma doença muito cruel. Dias depois, Elisa e Albano receberam a notícia que o filho estava internado, e a maior dor foi a de não poder vê-lo. Eu queria dizer para ele obrigado e eu dar um abraço bem forte nele. Sua última mensagem aos pais dizia: mamãe e papai, fiquem na aldeia e não saiam de casa. Vocês são do grupo de risco e os maiores amores da minha vida. Não quero que nada de ruim lhes aconteçam. A última mensagem que ele deixou, nem os meus irmãos sabem, entendeu? Que devido a minha esposa trabalhar lá, no Covid, ele disse assim, ó: fala pro meu irmão, quero que ele se cuida, porque eu sei que ele é muito ativo, e eu sei que ele corre atrás, e quando ele quer alguma coisa, ele vai atrás e consegue, entendeu? Fala para ele cuidar muito bem do pai e a mãe, ele sabia da situação. Sua mãe Elisa então lhe escreveu uma carta, mandou-lhe ervas que extraiu nas matas. Ao ler a carta, sua respiração ficou mais tranquila, e ele reagiu bem. Porém, no dia seguinte foi entubado.
3 dias depois, foi levado a Cuiabá. Hoje é dia 17 de julho de 2020 e nós estamos travando uma batalha. Nosso irmão Nelson Mutzi Riquibatsa vai ser transferido hoje para Cuiabá, para Santa Casa. Como vocês podem ver, o avião já está esperando. Ali está uma parte da família também aguardando. Nós estamos aqui esperando a ambulância chegar com o Nelson. Orem por ele. E no dia 22 de julho de 2020, aproximadamente 22 horas, uma voz se calou. Nelson Mutzi tornou-se mais uma vítima da Covid-19. Sinto muita saudade. Eu tenho ele como filho, porque carregou a espada da nossa saúde indígena, que representou guerreiro mesmo, guerreiro. Tanto faz nas decisões, acompanhar os projetos da saúde, acompanhar o teto do recurso da saúde indígena. Então eu tenho ele como filho que foi honrado. Então eu tenho só que agradecer tudo que ele fez, tudo que ele implantou. Sinto falta muito, porque sem ele eu não tenho mais uma pessoa em quem eu buscar apoio para ver um mundo lá fora e perguntar o que eu vou fazer daqui em diante. Não tem um porquê eu estar ali sem ter um motivo de estar ali também. Ainda não caiu a ficha que ele não está entre nós, porque sempre nós se via a cada 6 meses. Aí, para mim, sempre ele está viajando. Daqui uns dias ele volta. Tem dias que só eu sei, cara. Ixi, caiu no sofá ali, ó. Tem hora que, rapaz, pegar, abandonar, entendeu? Mas fazer o quê? Tem que conformar, né? A vida da gente é assim. Sim. O líder indígena deixou diversos projetos em andamento, dentre eles a Biblioca, a primeira biblioteca indígena no Brasil e no mundo, e que foi um espaço tão sonhado pelos Riquibatsa, em especial por seu pai, sendo uma mostra da cultura para o povo não indígena. Albano sempre dizia que os indígenas precisavam de saúde, emprego, mas também precisavam ser reconhecidos como seres humanos. Mostrando a beleza da cultura Riquibatsa aos brancos, eles passarão a nos respeitar, dizia seu pai. A biblioca, ela representa o sonho do Nelson e do meu pai na nossa vida. A biblioca vai mostrar para o povo Riquibatsa a luta do Nelson, não só pela biblioca, mas no contexto geral do povo Riquibatsa. Ele mostrou que ele queria, na verdade era para ser construído um museu, mas aí construiu a mini biblioca porque ele teve um projeto com a Adriana. Ela representa tudo para nós, na parte cultural, na parte de mostrar a imagem de nós, povos indígenas, como nós podemos nos relacionar, porque nós somos um povo que tem cultura própria, né? No princípio ele representava apenas um meio de trazer para dentro da nossa cultura um lugar que deixasse a cultura plena lá. Tipo assim, você pegava as nossas danças, a gente faz e organiza, só que não tem nada gravado, não tem nada arquitetado sobre isso. A biblioteca está ali para
ser um museu, uma biblioteca mesmo, da nossa cultura. A biblioteca representa para mim o respeito, a memória deles, o nome deles estão ali, entendeu? Eu sinto que um dia eu vou levantar o nome deles melhor. A biblioteca está aí representando o povo ribaca. Lutou para construir essa biblioteca. Nelson não lutava só pela sua etnia, lutou por todo o povo indígena. Nelson destacava-se em tudo o que fazia e era reconhecido por ter o talento de unir pessoas e o mundo, formar pontes e romper fronteiras que separam índios e brancos. Acreditou nisso e lutou por isso, principalmente quando iniciou a construção da Biblioca, um espaço de convivência e respeito à diversidade. A primeira lembrança que eu tenho do Nelson não é nem de ter conhecido o Nelson pessoalmente, é de ter ouvido falar pelos parentes a respeito dele e como que a fama dele chegava antes da pessoa Nelson física até a gente. Eu lembro que os parentes falavam muito orgulhosos do Nelson, o Nelson que lutava pela saúde indígena, o Nelson que falava para prefeito, governador, FUNAI, que os parentes tinham que se organizar, que se quisessem viver e sobreviver, precisavam pensar uma forma de economia indígena, uma forma de educação indígena, uma forma da saúde indígena. Antes mesmo de conhecer pessoalmente o Nelson, eu já conhecia os feitos dele. E isso é tão forte ali nos Iquibaxa, de gravar, de guardar a herança dos guerreiros Iquibaxas. O Nelson é um guerreiro. Ele chega antes a tua fama, a tua pessoa, a tua personalidade, antes mesmo da presença física. E assim como o pai dele, Albano, a gente sempre ouve os feitos e a luta pela vida do povo indígena. Nelson, ele é importante para o povo Iquibaxa porque ele está presente dentro da aldeia, mas também fora dela, luta pela dignidade. Nelson fez maravilhas em questão da saúde indígena, de lutar para que as pessoas, para que os indígenas tivessem a dignidade do tratamento de uma saúde boa. Para o povo Iquibaxa, ele vai fazer muita falta, porque ele compreendia como eram os passos aqui fora da aldeia, aqui com os não indígenas, e entendia como era a organização da sua casa, da sua reina, da sua casa, da aldeia. Ele entendia como organizar, ele conseguia conversar, ele conseguia fazer a política para que o povo se organizasse e lutasse por mais direitos. E tudo que o Nelson construía era sempre com a visão focada ali com a aldeia dele, com o povo Iquibaxa, com a família. Então, a falta do Nelson é a falta de mais uma voz lutando por justiça, é a falta de mais uma pessoa, de um guerreiro, que lute por políticas públicas que são tão importantes para a saúde indígena, para o povo indígena na demarcação de terra, para denunciar as injustiças que são cometidas com os povos Iquibaxas. A falta do Nelson é a falta de uma pessoa muito querida, de um amigo. Uma lembrança, sim, que eu poderia falar dele é ele cozinhando pra gente, falando do peixe que os irmãos pescaram, que trouxeram pra ele, que ele brigou, que tinha que ter, não sei o quê. A lembrança dele lá na cozinha, fazendo peixe, falando as maravilhas, se divertindo, rindo, falando das aventuras e desventuras que ele vive. Falar do Nelson, dessas lembranças, é falar de uma pessoa que está junto com a gente. E eu guardo até hoje a lembrança, a última, que ele me entregou. Ele tirou da parede dele e me entregou, porque eu achei bonito. E ele falou: olha, você gosta
leva, é seu. Falar do Nelson é essa pessoa que é pura, essa pessoa que se doa, que doa mais de si do que espera algo em troca. Nelson é gratidão, Nelson é aconchego, é cheiro de comida sendo preparada, bem gostosa, é de acolhida, é falar de gente que gosta de viver, de se divertir, de uma pessoa tão humana, mas tão humana, que até agora faz falta pra gente. E essa saudade vai ficar. Olá, meu nome é Fabiana e eu gostaria de falar algumas palavras sobre o Nelson. Nelson Mutzi, para quem o conhecia, o famoso Nelsinho. O Nelson, falar dele é muito fácil, uma pessoa que cativou muita gente de uma forma muito fácil, pela simpatia, pela espontaneidade, pela alegria e pela diversão. Ele vivia intensamente e ele envolvia todas as pessoas que o conheciam, todas as amizades que ele fazia no decorrer da vida dele. Ele tentava integrar todo mundo, todas as raças, todas as pessoas de todos os lugares. Então ele fazia questão, ele tinha essa facilidade de juntar as pessoas. Nelson, ele tinha uma particularidade em relação ao conhecimento. Desde muito cedo, muito menino, o pai dele, seu Albano, que já não está mais entre nós também, seu Albano sempre foi um guerreiro, lutou muito pelas causas indígenas, né? Participou da pacificação aqui da nossa região, na época do encontro do não índio com o índio. E o seu Albano ensinou, passou todo esse conhecimento, essa sabedoria que a gente não encontra em livros de literatura, em livros de história, apenas pelo conhecimento e pela vivência mesmo. Então o seu Albano passou todo esse conhecimento e o Nelson quis perpetuar isso. O Nelson, ele era um conhecedor e ele fazia questão de buscar cada vez mais, de estudar. A gente sempre falava para ele fazer uma faculdade, para ele ter um diploma, para ele ser reconhecido como um profissional, né, diplomado, mas ele não deu tempo dele realmente fazer a faculdade, porque ele tinha tanto conhecimento de políticas públicas, conhecimento da própria cultura mesmo, do seu povo, não só do seu povo, como de qualquer etnia. Ele procurava conhecer todas as etnias do Brasil. Aqui, voltando mais para a nossa região, o Sintalaga e os Riquibatsa, ele lutou constantemente, desde jovem, pela causa indígena, pela luta das terras, pelos direitos, pela luta do direito do povo indígena e, em particular, a saúde. Ninguém como Nelson falava da política pública da saúde indígena no Brasil. E ele, com a sua força, com o seu conhecimento, com a sua garra, como coloca na música, né? Ele era um guerreiro sem arma. Então, o próprio conhecimento o movia. E ele fazia também a gente querer participar desses movimentos sociais pela luta dos direitos dos povos indígenas. Com certeza a população indígena já está sentindo muito. Nós amigos, nós sentimos pela ausência mesmo da presença dele, enquanto amigo, enquanto alegria, enquanto diversão, enquanto vida, nós sentimos essa ausência. Agora, para a população indígena, com certeza, eu ainda acredito que vai ter que ter algum indígena que terá que ser capacitado para poder ter o conhecimento que o Nelson tinha. É uma pena, é lamentável a perda dele. A minha história com o Nelson começou em 2004, quando eu mudei para Juína, recém-formada, como enfermeira, e ele sempre tentando me levar para a saúde indígena para trabalhar como profissional, né? Naquele momento eu não pude, porque eu já tinha um compromisso com a prefeitura daqui, mas um ano depois ele conseguiu me levar e eu falo que foi a melhor oportunidade da minha vida, porque ali eu fiquei por 15 anos e onde tudo que eu sei hoje, tudo que eu aprendi enquanto profissional, enquanto enfermeira, tanto de tecnicamente falando, como humanamente falando, foi ali trabalhando para a população indígena. E o Nelson foi o responsável por isso. Além disso também, ele é o meu padrinho de casamento. Eu me casei em Marília, no interior de São Paulo, 2.200 quilômetros daqui, e ele fez questão de viajar até lá, participou da cerimônia, então ele é
meu padrinho de casamento também. Então a nossa história era muito forte, muito íntima, de muito carinho, de muito amor e de muito respeito. Até no dia que eu me despedi da saúde indígena, porque eu acabei assumindo outro trabalho recentemente, há 1 ano e meio, nós fizemos uma despedida e ele me deu uma flor, né? Na despedida aqui, ele me deu uma rosa do deserto, que eu gosto muito de flor, e aquela flor, eu não sei o nome que eu daria a isso, mas aquela flor, ela germinou, ela deu sementes. Então eu tenho várias rosas do deserto aqui no meu quintal, eu cuido, né? Cultivo, só que a única que deu sementes, né? Quem gosta de flor sabe como que é difícil dar semente, né? Precisa algum inseto vir e polinizar a flor no lugar certo. Então a única que deu certo, que aconteceu isso misteriosamente, foi a do Nelson. E pouco tempo depois que ele foi. Coisa assim, de 15 dias depois que ele se foi, a flor que ele me deu germinou, deu sementes, e aí eu pude plantar outras florzinhas. Então eu acho que isso aí foi coisa de Deus mesmo. Eu acredito muito nisso, nessa força, nessa energia. Como eu já falei, não sei o nome direito, mas eu acredito muito que foi a mão de Deus. Então eu olho para aquela flor e eu acho que a continuidade dele aqui, perto de mim, vai ser através dessa flor. E muitas fotos, muitas imagens, muitos filmes, de momentos muito hilários, de muita alegria, de viagens que nós fizemos juntos, né? Ele era um cara sensacional. Não tinha como ficar triste perto dele. Ele tinha uma habilidade em cuidar de crianças. Pegava meus filhos quando eram pequenos, cuidava dos meus filhos. Então, o Nelson realmente fazia muita falta mesmo. Tem até uma história, não precisa nem gravar isso aí, mas uma história de que quando eu fazia faculdade, né, eu fiz uma viagem, o pessoal saiu para comer lagosta. Eu não tinha dinheiro para comer lagosta naquela época, era muito caro. Aí eu fiquei na vontade, eu fingi que eu estava com dor de cabeça para não comer a lagosta. Todos os meus professores, meus colegas tinham dinheiro, foram comer a lagosta. E eu fiquei com dor de cabeça no hotel. Aí eu contei para ele essa história. Aí em uma viagem que nós fizemos em Fortaleza, uma viagem a trabalho, né, para uma reunião do encontro do Movimento da Saúde Indígena, ele pegou e a gente foi num restaurante de moluscos, crustáceos, né, de peixes, né, e aí de repente chega uma lagosta inteirinha. Ele falou assim: é para você essa lagosta. Ele falou: para você esquecer aquele momento difícil do seu passado. Eu falei: nossa, não acredito, eu tenho foto com essa lagosta. Então, inesquecível o dia que ele levou essa lagosta para mim, sabe? Então, essas coisinhas assim de Nelson, que era de carinho. Eu sou muito grata a tudo que ele fez por mim e pela minha família. Grata mesmo. Sinto muita saudade de você, Nelson. Um dia nós vamos nos encontrar, com certeza. Falar sobre o Nelson não é muito fácil, né? O Nelson era uma pessoa muito importante, uma pessoa, vamos dizer, insubstituível. Não tem ninguém como ele, ninguém que nunca vai conseguir substituir ele. Para a sua comunidade, os Hikibatsa, o Nelson era o norte, era um guia. Ele tirava dele para a comunidade dele, só pensava na comunidade dele, ele nunca pensou nele em si. Sempre foi a comunidade em primeiro lugar. Busca dos direitos, brigava pelo seu povo. Era um cara que sempre pensou num todo, nunca pensou em si. Eu me lembro no dia que eu fui na UTI, ele estava na UTI aqui do Hospital Municipal, a pergunta que ele me falava era assim: Joás, fala pro meu povo não sair, explica para eles como eu tô, faz um vídeo para me mostrar para eles que essa doença é muito difícil. E mesmo naquele momento que ele estava bem, vamos dizer, ele não estava bem ruim, ele não estava legal, ele ainda se preocupava com o povo dele, né? A preocupação dele era meu povo, sempre foi isso, e ele era o guia desse povo, né? Para mim, o Nelson era meu sol. Ele era aquela pessoa que me defendia, aquela pessoa que me chamava atenção quando eu precisava, a pessoa que me ensinava, que me apoiava, que estava do meu lado o tempo inteiro, cozinhava muito bem. Um momento que eu nunca esqueço, antes de eu conhecer ele bem, ele falava assim: olha, eu cozinho muito bem, vou fazer uma galinhada. Aí me levou para casa da mãe dele, a galinhada saiu papa.
E ele falou, eu criticava ele. Ele, não, mas é porque é pra muita gente, mas eu vou fazer uma melhor. Depois ele fez uma outra galinhada, que ficou maravilhosa. Ele gostava de cozinhar pra caramba. Ele era meu norte. A perca do Nelson, pra mim, foi algo muito difícil, foi muito triste. Foi algo que, naquele momento, abalou a minha vida, que eu até hoje ainda não consegui seguir, mas estou tentando. Para a comunidade Riquibatsa foi uma perca de algo insubstituível, de alguém insubstituível. Não tem ninguém que vai conseguir substituir o Nelson. Ele era aquela pessoa que lutava pelo seu povo, que não tinha média nas palavras na hora de brigar e que conseguia o que ele queria. Era o indígena mais importante que tinha ali. Olha, o Nelson é uma pessoa que eu conheci de duas formas, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional, né? Além de todo o trabalho que a gente realizou juntos, o Nelson era também meu amigo pessoal. E o que fica na minha imaginação, nos meus pensamentos, sempre quando penso nele, é, primeiro, na cobrança. Ele sempre era alguém que cobrava muito, mas cobrava para o povo dele, não para ele especificamente, né? Nelson foi uma pessoa muito coletiva, sempre deixou o desejo coletivo falar mais alto do que, muitas vezes, do que os desejos pessoais. Então, eu fico muito feliz em ver essa homenagem para ele. Ele é digno de todas as homenagens, é um ser humano que deixou um grande ensinamento para a gente, que é trabalhar para as pessoas, estar juntos em comunidade e nunca descansar. O Nelson nunca descansou na sua luta e no seu trabalho. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje dando esse depoimento, porque ele é alguém que marcou muito a vida de todos aqueles que ele conviveu. O Nelson significou muito para o povo Riquibatsa. Não só para o povo Riquibatsa, mas para outros povos da região, como Miqui, Manuque, Nauenenauê, Cinta Larga. E também significou bastante para os povos indígenas do estado de Rondônia, local onde ele permaneceu algum tempo, né, atuando na saúde indígena. É bastante difícil definir o Nelson em palavras, mas acredito que resistência, empoderamento, aconselhamento, amizade, consciência etnológica, consciência ambiental, são palavras que talvez em alguma medida reconstrói, né, essa figura do Nelson para o seu próprio povo e para outros povos do Brasil. O Nelson contribuía de forma direta nos movimentos, né, de resgate cultural, nos movimentos de luta por direitos, construção de políticas públicas. Quando ele não participava de forma direta e a causa era justa, ele dava um jeito de fazer a sua presença chegar a esses lugares, através de um amigo, através de uma ajuda, através de algum e-mail, algum WhatsApp. Quando a causa era justa, o Nelson estava junto. Ele estava junto e não abria mão. Então, o Nelson, ele significou muito, muito nas causas indígenas, principalmente aqui para nossa região. Para minha pessoa, individualmente, o Nelson foi um divisor de águas. Eu conheci um momento bastante difícil da minha vida, fazendo faculdade, estágio rolando, TCC para entregar. Eu tinha um tema de TCC e não conseguia evoluir. Eu gostaria de estudar educação escolar indígena, mas eu não conhecia a educação escolar indígena. Eu nunca tinha estado em uma escola indígena, nunca fui numa aldeia, nunca tinha conversado com um professor indígena. Então o tema não evoluía. Antes de desistir, eu acredito que foi uma luz. Eu conheci o Nelson, né, de vista, e eu tive a vontade de conversar com ele antes de partir para outra. E ao conversar com o Nelson, ele pediu para que eu não desistisse, que o tema era importante, que era necessário falar sobre isso. E me prometeu também que iria me ajudar. Marcamos uma data,
fomos à terra indígena de Equipaxa, lá eu conversei com o professor indígena, tive numa escola indígena e tive em um outro lugar também bastante especial. O Nelson me levou na casa dele, na Aldeia União, e me apresentou a família dele. E o pai do Nelson, a partir daquele momento, ele me abraçou como pesquisadora, como pessoa. Ele tirou todas as pedras possíveis do caminho para que o trabalho pudesse ser realizado. Nós mudamos o tema, eu não trabalhei educação escolar indígena porque o Albano sabia que tinha pouco tempo pela frente. E ele queria trabalhar a questão da história oral do povo Riquibatsa, ou seja, a história do povo contando como aconteceu a invasão. Então nós fizemos um ajuste, nós entrevistamos pessoas, nós fizemos amizade, nós fortalecemos, né, um laço. O Albano é meu segundo pai. E o Albano colocou na minha cabeça que eu deveria fazer mestrado. No momento, no início, né, quando ele começou a falar comigo sobre isso, eu nem acreditava ser possível. E hoje eu fiz o mestrado, já estou pleiteando o doutorado e esse desejo de não desistir, de não parar, principalmente de não se curvar diante dos obstáculos, que agora dá a impressão que já é coisa minha, esse desejo foi uma herança que eu recebi do Nelson e do Albano, que partiram, né, no ano de 2020, mas que estarão presentes e vivos enquanto eu estiver por aqui. Então, para mim, o Nelson significou muito. O Nelson significou a herança de uma vida mais empoderada. Para a comunidade do Nelson, ele tem feito muita falta. Desde que o Nelson partiu, é como se tivesse uma cicatriz ou talvez ainda uma ferida sangrando, cravada bem no seio da comunidade. É como se o povo Equibatsa tivesse um jogo muito importante pela frente e tivesse com um jogador a menos no time. Ele estava muito bem posicionado nas discussões dentro das políticas públicas, no enfrentamento, né, às hidrelétricas que se construirão num futuro muito próximo aqui no Vale do Juruena, e, enfim, pelo Tapajós afora. O Nelson estava muito bem posicionado, ele estava muito bem articulado. Eu acredito que ele estava vivendo o melhor momento da vida dele, porque ele e a própria comunidade já formavam um batalhão. E o Nelson trouxe para perto dele diversos profissionais e voluntários. Ele não gastava dinheiro com isso. O Nelson unia o mundo dele ao mundo dos não indígenas de uma forma incrível. Um mundo que a princípio tinha uma distância abissal, o Nelson conseguiu construir uma ponte sólida. Então, o Nelson, acredito que o melhor dele viria agora nesses próximos anos, porque assim que ele chegou de Rondônia, ele começou a organizar a casa e articular tanto a comunidade quanto os próprios profissionais e também nós, né, que éramos voluntários na escrita de projeto, na defesa da educação, na defesa da cultura. Então, vários projetos ficaram em andamento e a comunidade vai ter que seguir em frente. Mas o povo Riquibatsa é um povo guerreiro, eles vão achar o caminho e eles vão seguir sim. Eles vão sair vitoriosos mais uma vez. E o Nelson vai estar sempre na memória daquela comunidade. Nesse quase um ano de distanciamento, né, da presença física entre eu e o Nelson, eu tenho passado por momentos bastante difíceis. A falta da presença dele física aqui, ela é sentida todos os dias. Todos os dias. A nossa convivência era muito próxima, era diária. Nem sempre era de trabalho, né? Era mais por prazer, por amizade mesmo.
porque diretamente eu não trabalhava com ele, eu apenas era voluntária no time do Nelson, né? E essa falta, né, daquele áudio diário, bom dia, e aí, como é que você tá? Bom dia, vamos pra aldeia, se arruma, é agora, já tô passando aí. Essa falta é muito grande, Os primeiros meses foi difícil, foi bastante difícil, né? Continuar com as coisas cotidianas, inclusive. Foi difícil continuar na pesquisa, foi difícil continuar como voluntária do povo Riquibatsa. Uma desmotivação muito grande, porque aquilo estava dentro de mim, aquela falta estava doendo, estava incomodando. Eu não queria ir até a aldeia para não ver o túmulo dele. Eu evitei várias vezes, né? E logo ali nos primeiros dias nós já tivemos a partida da tia dele, da Filomena, também por Covid-19. Foi um baque muito grande. A Filomena, que era tia dele, também era como se fosse da família para mim, e acredito que eu da família dela também. Logo em seguida veio a perda do pai do Nelson. E assim, 2020 para nós foi um baque atrás do outro. Foi difícil reencontrar o caminho. Foi bastante difícil. Mas agora em 2021 já está sendo possível retomar algumas coisas. E ele é sempre lembrado. Eu e o irmão dele, eu e o Jaime, depois da partida do Nelson, nós estreitamos ainda mais nossos laços, né? E a gente sempre lembra ele, nas nossas ações, nos nossos projetos. O Nelson é sempre lembrado e ele vai ser sempre lembrado. Ele vai viver, acredito que por muitos e muitos mais anos, porque com quem o Nelson conviveu, ele deixou lembranças. E o Nelson só vai partir de fato o dia que essas lembranças forem apagadas. É difícil escolher uma lembrança entre tantos momentos bons que eu vivi junto com o Nelson. Foram muitos momentos bons. A gente sempre dava um jeito de juntar as panelas. Ele sempre, de surpresa, quero um bolo, faz um bolo de aniversário para mim, que tem uma amiga minha de aniversário e eu quero dar um bolo de presente. Lá ia eu às pressas, né, fazer o bolo que o Nelson queria. Ele não aceitava outra pessoa para fazer bolo para ele. Tinha que ser a minha pessoa, né? E eu sempre fazia, eu sempre atendia com muito carinho, eu dava um jeitinho, mesmo com os compromissos, eu sempre dava um jeitinho de atender o Nelson. São muitas lembranças boas. Foram dias que a gente convidou um monte de gente para vir em casa, para poder fazer o macarrão que ele tinha aprendido, e o gás acabou no meio da noite. Foram banhos de rio, foram brincadeira de pega-pega pelo Rio Juruena, passeio nas ilhas. Realmente foram muitos momentos bons. Entre eles, eu lembro de um momento bastante engraçado. Nós fomos para a aldeia e lá a gente tem que gritar, né, do outro lado do rio para que alguém venha buscar a gente de barco. E naquele dia tinha um som muito alto do outro lado e a gente gritava, assobiava e ninguém nos ouvia. O Nelson fez uma proposta: Vanilda, fica aqui cuidando das coisas que eu vou nadando. E é uma distância grande, né? O Rio Juruena é bem largo. E eu ainda falei, Nelson, será que você dá conta? E ele falou pra mim: você esqueceu que eu sou indígena? Você esqueceu das minhas raízes? Aí eu peguei e comentei com ele, falei, mas tem muito tempo, você mora na cidade, você ganhou peso depois disso, você não tem mais a mesma condição física. E ele falou, fica aqui que você vai ver. E ele tirou a camisa e foi para mergulhar no rio, e eu falei, Nelson, se você mergulhar aqui, na distância bem no rumo da tua aldeia,
você vai parar lá embaixo, a corredeira vai te levar. Se eu fosse você, eu ia lá naquelas pedras, pularia de lá, e aí você corre o risco de chegar bem próximo do porto da sua aldeia. E ele não quis me escutar. E eu sentei para assistir a cena, e realmente foi muito engraçado. O Nelson mergulhou, o rio foi levando ele foi nadando. Ele foi parar, acho que uns 150 ou 200 metros para baixo do porto da aldeia do pai dele, no meio de um matão que era impossível adentrar, uma juquira muito pesada, diz ele que tinha muito espinho. Ele teve que descer mais um pouco até chegar no porto da terceira aldeia para baixo da aldeia do pai dele, e de lá ele deu aquela volta a pé enorme. Enquanto isso, a mãe dele me viu de lá da varanda da casa dela, viu que eu estava lá, eu acenei e pedi para que ela viesse me buscar. Enquanto isso, a mãe dele veio me buscar de canoa, nós fomos para a aldeia e eu cheguei lá primeiro do que o Nelson. Aquele dia a gente riu bastante e foi uma das lembranças assim muito gostosa que eu tenho do Nelson. Uma outra lembrança muito fofa que eu tenho do Nelson, muito meiga, foi do ano de 2015. Eu viajei para Vilhena, somente a minha família sabia desse meu deslocamento até lá. Naquela época o Nelson morava em Cacoal. E quando eu cheguei em Vilhena, eu tive que fazer um check-in para poder ter um acesso ao Wi-Fi lá, e poucos minutos depois meu telefone tocou. Por incrível que pareça, a hora que meu telefone tocou, eu senti que vinha novidade no ar. Eu senti alguma coisa diferente, alguma coisa já estava me avisando que eu teria uma surpresa. E realmente os meus sentimentos não me traíram. O Nelson me perguntou, falou, é verdade que você está em Vilhena? Você não está brincando, não? Eu falei, não. Ele falou, eu tô achando que é brincadeira, porque eu também tô aqui, eu não quero acreditar que eu vou te ver. Então, eu perguntei para ele, né, em que lugar que ele estava. Ele disse que estava no Hotel Rover, o mesmo hotel que eu estava. Eu falei, você está no andar de cima ou no andar de baixo? Ele falou, no andar de baixo. Onde que você está? Eu já estou sentindo que você está aqui. E aí eu falei, eu também estou no andar de baixo. Aí ele foi e me falou, então, sai pra fora, abre a porta do seu quarto e sai pro corredor que eu quero te dar um abraço, nega. E por incrível que pareça, a gente estava hospedado de frente um pro outro. Quando eu abri a porta, logo em seguida ele abriu também. E foi um final de semana maravilhoso. A gente, enfim, foi pro shopping, tomamos chopp, provamos uma comida deliciosa, provamos diversos pratos diferentes. Ele sempre fazendo plano que ele iria voltar para Juína e que ele queria trabalhar, né, com a questão da culinária local. Queria traçar um perfil para a culinária juinense. E foi um encontro bastante feliz, um encontro que tanto eu quanto ele saímos muito felizes dali. Ele voltou para Cacoal, eu voltei para Juína e ficou marcado, ficou na minha história e na dele também. A gente sempre comentava sobre isso. Que feliz coincidência que foi te encontrar em Vilhena. O mundo pode ser melhor. Acredite nisso, assim como Nelson acreditou. A sua flecha foi o seu saber, coisa que de mim não sai. O guerreiro sem arma está junto do Pai. Aqui fica a minha homenagem aos guerreiros sem arma, Nelson e Albano, e aqui seus familiares. Em memória, Nelson Mutsi Henrique Baxa, 22 de julho de 2020.
Ele era bonito. Ele era bem legal, o Albano. Charmoso e era muito conversador. Ele falava assim, Maria, você é muito linda, você é muito ativa, ele falava, né? Você é muito ativa, você sabe se expressar, mas você entende do assunto, então eu estou interessado em você, ele falava. Por enquanto ainda não, porque eu às vezes falava para ele, por enquanto ainda não, porque eu tenho essa missão. Eu não sei se compensa um dia nós casar. Ele falava, não, mas a mulher que eu escolhi vai ser você. Aí nós ficamos namorando um tempo, aí depois, dia 19 de agosto, nós casamos. Em 72 nós casamos, aí formamos família. A senhora foi uma mulher difícil, então. Você deu aquela, igual toda mulher, dá aquela dificuldade. Uhum. Mas a dificuldade você tem que passar.